Nessa semana, a gente vai começar a falar de conjuntos finitos e infinitos, e aí a gente vai, por enquanto, falar apenas dos conjuntos dos números naturais. Então, eu vou falar primeiro aí um pouquinho desse contexto histórico, de quando começou esse estudo sobre os conjuntos infinitos. A gente vai falar um pouquinho do conjunto dos números naturais, para então entrar no princípio da boa ordenação. Então, a ideia de infinito, ela fascinou matemáticos e filósofos desde o início da matemática dedutiva. Então, sempre foi um assunto visto como um assunto muito interessante, apesar de, em alguns momentos, vários matemáticos aí terem incentivado a não estudar esse tipo de assunto. O próprio cálculo, né, todos os cálculos aí, diferenciais, integrais, eles foram desenvolvidos com essa ideia de infinito. Tanto que as nossas derivadas, as nossas integrais, elas são definidas aí como incrementos infinitamente pequenos ou somas de parcelas infinitas. Então, o infinito ele está contido, né, embutido em todas as nossas definições do cálculo. Foi só no século XIX, com a contribuição de um matemático aí, o George Cantor, que foi possível tratar essas infinidades de forma verdadeiramente matemática. Então, foi com os trabalhos de Cantor que a gente conseguiu definir melhor essa ideia de infinito para trazer ele para um conceito mais formal na matemática e não apenas filosófico. Suas ideias, entretanto, elas foram muito revolucionárias para a época. Isso gerou muitos conflitos com outros matemáticos e ele teve seu trabalho renegado por matemáticos muito famosos nessa época. Isso causou muitos transtornos, inclusive psicológicos, para o Cantor. Ele acreditava que existiam vários níveis de infinito, e o mais alto deles, que ele chamou de absoluto, seria inatingível, e ele considerava que seria o próprio Deus. E esse seu caráter místico e a sua mente conturbada devem tê-lo levado a se debruçar sobre tal tema tão profundo, revolucionário e ousado na matemática. Então, esse caráter místico aí que Cantor identificava aí no infinito também contribuiu para que muitos matemáticos não considerassem o seu trabalho como relevante. Só que Cantor ele conseguiu quantificar e dar uma hierarquia aos níveis de infinito. Por incrível que pareça, né, apesar da ideia ser totalmente contra a nossa intuição, seu trabalho colocou em bases sólidas as análises de conjunto, funções e outros elementos que têm caráter contínuo na matemática. Então, apesar de parecer estranho a gente falar entre níveis de infinito, a gente dizer que existe um infinito que é maior do que o outro infinito, Cantor conseguiu mostrar e quantificar esses, chamar de tamanhos de infinito, certo? Ele conseguiu aí exemplificar que alguns conjuntos, apesar de serem infinitos, são menores ou maiores aí do que outros. Isso trouxe muita solidez para a matemática, para vários aspectos. E essa solidez também para outras áreas na ciência, que não sobrevivem hoje sem os cálculos usando os números reais. E aí eu vou falar com vocês um paradoxo muito famoso, que é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Ele conta a história de um herói grego, que é o Aquiles, e da corrida desse herói com a tartaruga. Então conta-se que o Aquiles, disputando uma corrida com uma tartaruga, num ímpeto de generosidade, resolveu dar a ela uma pequena vantagem, deixando que esse bicho partisse alguns centímetros à sua frente. Então a tartaruga tinha uma vantagem ali na corrida, que ela começaria um pouco à frente do Aquiles. E aí, segundo esse filósofo Zenão, que foi quem propôs esse paradoxo, por mais rápido que o Aquiles se movesse, ele jamais conseguiria ultrapassar a tartaruga. Por quê? O que é a ideia, né? O paradoxo é o seguinte. A gente vai pensar assim, olha. A gente tem aqui a corrida, tá? Onde eles têm que percorrer. Suponhamos que o Aquiles está aqui. Vou fazer a tartaruga de outra cor. E a tartaruga vai começar a corrida aqui na frente. Na hora
que o Aquiles atingir a posição da tartaruga, a tartaruga já caminhou um pouquinho. E aí, na hora que ele atingir de novo a nova posição da tartaruga, a tartaruga já caminhou mais um pouco. E assim sucessivamente, né? Conforme ele vai atingindo a posição da tartaruga, a tartaruga já se movimentou um pouquinho, de forma que ele nunca conseguisse ultrapassar a tartaruga. Eu vou deixar um vídeo para vocês, tá? Com essa explicação mais detalhada, logo abaixo aqui da nossa explicação, tá bom? O estudo sistemático dos conjuntos teve início, então, com o Cantor. Foi ele que, apesar de não estar estudando sobre isso na época, acabou chegando em conclusões e conceitos fundamentais para a gente hoje. Então, foi por volta aí de 1872, no século XIX. Então, nessa época, ele estudava representações de funções através de séries trigonométricas. Com isso, ele se aprofundou nos conjuntos com pontos de descontinuidade para tais funções. O aparecimento de conjuntos cada vez mais complexos levou Cantor a ficar intrigado e começar a pesquisar sobre conjuntos infinitos. Então, olha só, ele estava pesquisando, na verdade, funções e as representações dessas funções através de séries trigonométricas. E aí ele começou a estudar pontos de descontinuidade. Vocês já viram aí em cálculo, né, que apesar de uma função ter alguns pontos descontínuos, ela ainda é uma função contínua, desde que sejam aí finitos, né? Desde que tenham descontinuidades em pontos finitos. E aí ele começou a perceber também que iam aparecendo conjuntos cada vez mais complicados. E ele começou a ficar intrigado com essa ideia de conjuntos infinitos, de pontos infinitos, pontos de descontinuidade infinitos, o que levou ele a um estudo mais aprofundado dessa ideia, dessa noção de infinito e de conjuntos infinitos, né? E aí, ainda segundo Cantor, a gente tem uma definição sobre equivalência de conjuntos. Foi um dos primórdios aí e um fato muito importante para a gente. Então, dois conjuntos eles são considerados equivalentes quando é possível estabelecer uma correspondência que leve elementos distintos de um conjunto em elementos distintos de outro conjunto. Todos os elementos de um e de outro conjunto sendo objeto dessa correspondência. Então, o que nós estamos falando aqui em equivalência de conjuntos é uma bijeção. Então, quando é possível estabelecer uma bijeção entre dois conjuntos, nós chamaremos esses conjuntos de equivalente. Mas no final a gente vai fazer alguns exemplos, tá? De bijeções aí, de equivalências entre conjuntos. Então, a ideia inicial, né? Essa ideia de equivalência de conjuntos, ela é muito intuitiva. Ela surge aí para se basear nos conjuntos dos números reais, nos números naturais, aliás, como o conjunto dos números naturais surgiu. Então, uma criança, ela faz essa bijeção, faz essa equivalência quando ela pensa, olha, eu tenho 5 dedos na minha mão, eu tenho 5 maçãs ou eu tenho 5 canetas, e ela consegue relacionar essas quantidades e perceber que essas quantidades são iguais. E mais, né? Quando a gente vai falar, inclusive, de soma, subtração, multiplicação, muitas vezes as crianças fazem essas contas nos dedos. Isso é aí uma equivalência entre conjuntos, no caso, conjunto dedos e conjuntos números, né? Então, essa equivalência, ela é feita naturalmente, mesmo que a pessoa não saiba, né, que ela está fazendo aí uma bijeção. Ela está abstraindo aí essa ideia. Então, o que a gente vai fazer? Fazer uma definição, então. A gente vai denotar por Fn o conjunto dos n primeiros números naturais. Dizemos que um conjunto A é equivalente a Fn se A tem o mesmo número de elementos de Fn. Então, eu tenho Fn representando os n primeiros números naturais. E a gente vai dizer que A é equivalente a esse conjunto se ele tem o mesmo número de elementos do conjunto Fn.
Então, é a ideia de cardinalidade aqui, tá? Então, quantidade de elementos. E aí, a gente vai estender essa ideia de cardinalidade para conjuntos infinitos. Então, quando que um conjunto é finito? Um conjunto vai ser finito se existir um número natural, n, tal que esse conjunto A seja equivalente, aí, equipotente ao conjunto Fn. Então, se esse número n existir, quer dizer que o conjunto é finito. Então, nesse caso, significa que os conjuntos têm o mesmo número de elementos, a mesma cardinalidade. Então, quando que um conjunto é infinito? O conjunto é infinito quando ele não for finito. Isso quer dizer que não existe um número natural n tal que a gente vai ter essa equipotência entre os dois conjuntos, A e o Fn. E aí a gente vai estender essa ideia de cardinalidade, né, de quantidade de elementos para conjuntos infinitos. Então, o que a gente vai entender? A gente vai entender que por mais que os dois conjuntos sejam infinitos, pode ser que eles não tenham a mesma quantidade de elementos, mesmo os dois sendo infinitos. E aí a gente vai vir com esse conceito através aí dos números transfinitos, tá? Que é o que a gente vai chamar essa ideia de cardinalidade que a gente está expandindo para conjuntos infinitos. E aí agora